Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim. Opa! Estamos chegando, Marília agora, chegando ao ar aqui na sua TV Sol. Como você está? Tudo bem? Obrigado por sua companhia. Estamos começando mais uma edição desse programa que dá o que fala na cidade. Eita, programa bom, só dá um converseiro, né? É assim, coisa boa, todo mundo fala. Gente, uma boa noite para você, obrigado por seu carinho, sua participação, os principais destaques aqui também do nosso Marília Agora, dessa data. Hoje já é dia 19 já. Puxa vida, como passa? 18. Aniversário de quem, Atos? Sua mãe, como que ela chama? Dona Fátima Guerra. Um beijo para a senhora, viu? Grande abraço do Gordinho aqui. Obrigado por você que está junto conosco, que a partir de agora começa mais um show de informação para Marília, Garça, Pompeia, Oriente e toda a região ligada junto conosco. Obrigado por sua companhia, movimentação em frente da Avenida da Saudade. A partir de agora você já pode interagir junto com a gente através do 14 99168 6700. Você pode mandar o seu zap junto conosco, pode participar também através do Facebook /Marília Agora. Também interagir com o Twitter @Marília Agora e o e-mail falapovo@tvsol.gmail.com. Vamos aos principais destaques com a equipe mais completa da TV. É uma equipe de 2, Círio, mas que eu vou falar com seriedade que eles têm no compromisso do trabalho deles, substituem os 30 ali. Porque compromisso e respeito é isso, principalmente com quem está do outro lado. Obrigado mais uma vez sempre pela audiência, obrigado Atos Guerra pela confiança, Bruno Brigatti sempre pelo bom trabalho feito nas edições da matéria, e nós vamos seguindo nossa missão nesse planeta Terra, chamado Terra, onde os homens ainda procuram ser de bem. Vamos às principais informações e o primeiro destaque chama, lembra o Bugiganga? Mas qual que era a principal característica do professor Bugiganga? Ele era o quê? Um detetive. E você sabia que Marília, inclusive, tem os seus professores aqui bugigangas também? Meu filho, detetives particulares. E essa matéria vai dar gancho para a gente falar de um assunto que aconteceu hoje que foi muito mais sério do que se pensa. Mas vamos falar antes dessa categoria que também existe aqui na cidade. Roda! Consta no imaginário popular que o detetive é aquela pessoa que utiliza casaco xadrez e tem como principal ferramenta de trabalho a lupa, um traje típico dos desenhos e filmes. O serviço é, no entanto, coisa séria e movimenta um grande mercado, inclusive que, dá muito dinheiro para quem é profissional nessa área. A gente vai entender um pouco mais, inclusive, olha ele aí, a gente vai falar com um detetive de verdade que atua aqui em Marília, um belo trabalho jornalístico do João Paulo dos Santos. Hoje um detetive aqui em Marília cobra de 500 até R$1.000 por dia para pegar pessoas no flagra. Situações inconvenientes. Eu acho que eu vou mudar para essa profissão aqui, viu? Porque tá difícil falar a verdade, ser jornalista, tá difícil você detetive. Pelo menos a pessoa que contrata fica feliz com o serviço. Eu vou falar para vocês, hoje em dia, isso que é só a primeira de hoje, hoje o negócio está caprichado. Hoje em dia tem muita gente que recorre esse serviço para falar, principalmente, pode tirar a foto dos dois aqui rapidinho, enquanto a gente fala dos detetives, principalmente no que eles atuam hoje, traição. Casos de traição. E hoje a gente vai falar de um caso de traição aqui em Marília que quase virou a tragédia. O homem era casado com uma mulher e tinha uma filha pequena. Não sabia, mas ele era muito traído por sua esposa. Traiu com 1, 2, 3, não. 5 homens ele foi traído por essa mulher. E aí, sabe como que ele descobriu que levava chifre? Galhada? Descobriu através das redes sociais, se passando pelo sexto amante. Esse homem se trancou com a filha de pequena idade e quase cometeu a besteira hoje de matar a criança e se suicidar. O caso foi exposto por ele
em uma rede social. Por isso que a gente não vai mostrar nome, não vai mostrar rosto de ninguém. A gente quer preservar todo mundo. Nosso objetivo não é entrar na vida particular das pessoas. Mas a gente vai comentar esse caso que hoje quase gerou a morte de uma criança. A morte da vítima e essa moça. Olha, é difícil saber quem está certo, quem está errado numa história dessa. O que uma traição, o peso de uma traição, o que uma traição pode fazer. O resultado de traição é um negócio muito sério. A gente vai falar sobre esse assunto hoje e o Thiago vai falar como se desenvolveu esse caso. Foi em Bauru, Presidente Prudente, Sorocaba, São Paulo? Não. Aqui em Marília. Aqui em Marília foi esse caso policial. Daqui a pouco a gente vai falar. E a gente vai falar de vários tipos de traição também. A gente vai falar. Bem, agora sim, vamos pôr a segunda matéria. Esse caso que também chama atenção, um curso para a gente ter o cuidado com o meio ambiente. Porque se não houver um cuidado com o meio ambiente, fica difícil. João Paulo dos Santos explica, mostra. Para quem procura uma qualificação a mais, estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em Gestão Ambiental Sustentável do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Curso que vai acontecer aqui na cidade de Marília com profissionais gabaritados que vão falar sobre tecnologias e para que tragédias como que aconteceu em Mariana não se repitam. Isso, lógico, na área ambiental. Vamos para mais uma, você conferindo as principais informações e pode deixar rodando um pouquinho mais para a gente. Nós vamos falar do Diário Oficial do município de Marília, que inclusive traz um destaque aqui mais que especial, falando sobre os números da Zika. Essa é a terceira matéria que o Cotidiano fez para mostrar e falar sobre a atuação do mosquito da dengue em mais de 15 mil casos e 8 mortes confirmadas no ano passado aqui na cidade. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. É a terceira. Obrigado, Aline Almeida, pela liberação desse conteúdo. Vamos para mais uma aqui em nossa programação. E você conferindo também, pode rodar para a gente a matéria e nós vamos falar sobre, inclusive, alimentação. Como que o pessoal está se comportando? Está comendo bem ou não? Tá meio gordinho que nem o Fábio Conte? Eita, serve pra mim essa matéria aí, viu? Tá precisando emagrecer, meu filho? É isso daí, meu filho. O excesso de peso que hoje já atinge mais de 50% da população e 17,5% é obesa. Os cuidados com a saúde é o que vale na atualidade. A gente vai falar com especialistas sobre esse assunto já já. Vamos para mais uma e você conferindo. E nós vamos falar também da Oficina Cultural Tarsila do Amaral, que tem cursos abertos para a população e cursos gratuitos que você pode se inscrever. Já já a gente conversa com o pessoal que organiza essas oficinas e fala um pouquinho mais desse trabalho aqui na nossa cidade. E vamos para mais uma, última ou foram todas? Já já os destaques também de polícia do Thiago Oliveira e esse caso de traição que quase gerou morte hoje aqui em Marília. Meu filho, tem muita coisa e principalmente depois que a gente voltar aqui do nosso intervalo, eu vou colocar um banquinho aqui hoje, a gente vai ter uma conversa tete a tete como nunca tivemos até hoje. Você vai ver daqui a pouco. Já eu volto. O que eu acho mais bacana estudar aqui no Colégio Sagrado é que ele não se preocupa apenas em formar bons alunos. Ele forma, mas também forma boas pessoas. É um colégio que prepara para a vida, formando alunos criativos, críticos e socialmente responsáveis. É uma escola que ensina para a vida. Já está nas bancas a segunda edição da revista Five. Sempre com notícias interessantes, cobertura dos melhores eventos e conteúdo de qualidade. Acompanhe nossa página do Facebook e adquira já a sua revista Five, porque você é 5 estrelas. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Em Marília, Cemitério Parque das Orquídeas. Conforto e serenidade para sempre. Revestimentos, louças e metais, com design moderno e alto padrão de qualidade, são elementos essenciais para a valorização de um projeto não apenas criativo, mas econômico e sustentável. Casa Sol, a parceria ideal de quem quer transformar uma construção em uma obra de arte. Comprometida com a qualidade e eficiência, a Cantu, no mercado desde 2011, oferece soluções em comunicação visual interna e externa. Com sistema informatizado e moderno, desenvolve projetos em mídia impressa, como fachadas, adesivos, totens, outdoors, plotagens de veículos e luminosos, além de impressão digital em lona, tecidos, adesivos perfurados e cortes em materiais rígidos. Cantu, solução em comunicação visual para a sua empresa. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Estamos de volta com o nosso Marília agora, aqui na sua TV Sol. Aqui movimentação bastante intensa nesse momento. Aqui é a Avenida da Saudade. Muita gente está indo para as faculdades. Eu vou trazer um dia o Marcos Farto, né? Para a gente falar desse assunto. Será que aquele caminhão passou de novo aí na rotatória? Olha lá a marca do pneu de novo. Eita, tem um caminhão cegonha de uma agência de veículos aqui próximo, que em vez dela fazer a volta na rotatória, ela corta ali, gente, por cima do... Ah, pelo amor de Deus, tinha que pedir para esse caminhão não fazer isso. Prefeitura, a gente critica muito o poder público, mas toda vez que eu falei do problema dessa rotatória, eles vieram e arrumaram. Isso eu tenho que dar parabéns. Mas a gente tem que descobrir agora quem é que fica estragando. Porque nem todo problema é provocado pelo poder público também. Mostra lá, olha lá, ó. Ah, tem um caçambeiro que está passando aí com um caminhão, com caçamba no meio da praça. Gente, pelo amor de Deus, vou ter que colocar uma daquelas câmeras. É porque essa da TV, nós temos o circuito interno da TV e nós temos essa câmera que atende mais o programa. Mas as câmeras da TV estão funcionando também. Mas essa câmera da TV, como ela tem movimento, ela é diferenciada. Então ela não fica ligada no sistema interno, é só pro vídeo. E aí a gente não teve como gravar. Mas olha lá a situação. Que coisa, né? Olha a marca da roda certinha, dá pra ver. E é um cegonheiro, aqueles caminhões que carregam o carro, e é uma agência que tem aqui na avenida que faz toda vez esse estrago. Tem que descobrir quem que é o cegonheiro. Porque a prefeitura vem e arruma. A população não pode destruir. E ó, quanta moto ali. Bem, estamos de volta com o nosso programa. Vamos mudar um pouquinho hoje. Hoje eu quero que você pegue uma trilha, Bruno, pra gente uma bem flautadinha, aquelas lá de baixo de emoção, aquelas que a gente usa pouco. É daquelas trilhas que a gente usa. Não é essa fúnebre, é outra, não precisa matar não, que vai ser nem envolvente de choro, mas tem umas outras aí, né? Eu não sei, você acha uma legal aí. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, vou fazer bagunça. Isso, essa você achou certinha. Bem, vamos mostrar um pouquinho como funciona o nosso programa de televisão. A partir de agora, nesse momento, nós vamos apresentar um editorial. Ele é de total, única e exclusiva responsabilidade do apresentador do programa, que sou eu, Fábio Conte, e editorial que a gente faz todas as vezes que é necessário. Para quem não sabe, em jornalista, na página 2 do jornal, quando o editor do jornal, o responsável por aqueles textos jornalísticos, quer se manifestar de um assunto, isso chama-se editorial. E hoje nós vamos fazer um editorial um pouco diferente. Primeiro, eu quero mostrar como funciona aqui os bastidores. Aqui a gente tem o nosso telão, aqui nós temos um cenário que ele se expande. Pode abrir pra gente, meu diretor de imagem. Isso, pode abrir. E ele vai até mais longe. Ó, que beleza de cenário.
Para a gente falar e se comunicar com você, eu utilizo 3 câmeras. Essa câmera que eu estou falando agora, que é a câmera 3. Tem a câmera que é a câmera número 2, que é essa que eu olho de frente quando eu estou no computador. Essa aqui, oê! E a câmera número 1, que é essa câmera que quando a gente olha bem no olho tem um bate-papo assim bem direto. Bem, eu vou fazer um pouquinho hoje diferente. Nós vamos pegar... Antes de tudo, eu vou pegar meu banquinho, que hoje eu quero até sentar para conversar. Hoje nós vamos bater um papo. Vamos conversar que vai ser diferente. É para chamar a atenção de quem está em casa mesmo. Eu vou pedir pro meu... Cadê o Bruno? Bruno, vem aqui, por favor. Dá a volta aqui, Bruno. Isso. Chega aqui. Ô, Bruno, pega a câmera 2, entra aqui no cenário. Entra aqui, o Bruno é nosso câmera, gente, que nos auxilia. Ô Bruno, boa noite, como você tá? Tudo bem? Tudo bom? O Bruno, esse belo rapaz aqui, esse atleta de alcova, que nos ajuda lá no áudio e também nosso câmera. Por que eu pedi para ele entrar? Porque eu quero mostrar como que é atrás das câmeras. Para onde que eu olho quando eu estou falando aqui, nessa câmera 2, por exemplo, para onde que eu olho, como é que funciona, e ali atrás o Atos já está mostrando. Corta para a câmera 2 agora, Atos, para a gente mostrar. Olha lá. Aqui na minha frente eu tenho 2 câmeras. Eu tenho a câmera número 3, que você pode focalizar ela agora. Bruno, mostra aí a câmera 3. Isso, é assim, é ao vivo mesmo. Agora põe a imagem dela no ar aí, Atos, fazendo um favor. Da câmera 3. Corta para 3 agora, lá no vídeo. Isso. Então, o Bruno mostra para essa câmera que eu tô falando aqui, ó. Olha lá, o Bruno tá mostrando ela. E essa câmera que o Bruno tá filmando ela, essa aqui, ó. Você vê lá na frente, ó, meu irmão. Ó, isso é transparência. Tô mostrando como funciona aqui. Agora mostra a câmera número 1, Bruno. Por favor. Isso. Que é a câmera que fica na minha frente. Essa câmera que... Agora vamos cortar para 1. Pode cortar para 1, Atos. Que é a câmera que eu olho quando eu estou conversando com você. O Bruno está aqui do meu lado. Continua aqui. Pode pôr aqui na câmera. Isso. Essa é a câmera quando eu olho. Abre ali agora, por favor, a imagem, Bruno, por favor. Então... Quando eu estou conversando com vocês, isso, agora pode pôr no telão a câmera 2 para mim, por favor, Atos. Então, quando eu converso com vocês, eu me vejo nessa TV que está aqui do lado, tá vendo? E vejo a câmera que eu olho, que é essa câmera aqui. E o Bruno está filmando como funciona. Obrigado, Bruno, eu agradeço. Agora vamos para o nosso bate-papo aqui. Agora você vai me perguntar, por que o Fábio Conte está fazendo tudo isso aqui hoje e vai sentar aqui até para conversar? Por que a gente está fazendo tão assim diferente? Primeiro, para mostrar algumas coisas. A proposta inicial desse programa, quando foi criado e foi levado à direção da TV Sol, ele teve como única e exclusiva proposta levar um lado e mostrar um lado da cidade de Marília que nunca foi mostrado por ninguém. Mostrar a realidade de uma cidade dentro de um compromisso jornalístico. Ô Bruno, só foca a câmera A1 aqui para mim, para pôr bem no rosto, bem quadrado, para mim falar direto com o pessoal, por favor. É o último pedido. Não pode ser A1 mesmo, pode ser A1 mesmo. Isso, por favor. E aí, para a gente ter essa conversa bem franca assim, sabe? Bem direta, tá enquadradinho, pode pôr, então que eu quero olhar bem no olho da pessoa que está em casa. E a proposta do programa Marília Agora, quando foi criado, qual foi essa proposta? Pode pôr de peito para cima aqui, só não precisa pôr a barriga não, só ele sentadinho aqui, bonitinho, isso. E qual foi a proposta do nosso Marília Agora, quando ele foi criado, quando ele foi desenvolvido? Isso, obrigado, isso, bem direto assim. Quando esse programa ele foi criado, ele foi desenvolvido com o objetivo de mostrar as verdades que nunca foram mostradas antes aqui nessa cidade. Trazer uma realidade que por interesses escusos, não sei de quem e também não me interessa saber, nunca foram revelados. Verdades que em mais de 13 anos de profissão como jornalista foram acompanhadas em uma periferia, em uma cidade que passa muita carência em bairros pobres e uma triste realidade que é vivida em vários setores e que infelizmente nunca era vista na televisão. Porque na televisão, aqui em Marília, no rádio, em jornais,
eu sempre via pessoas com elogios a personalidades políticas. Eu sempre via pessoas mostrando obras que apareciam muito bonitas na tela da televisão e em jornais, mas que eu chegava lá no bairro para ver a realidade, aquilo não acontecia na vida das pessoas. E nos 13 anos jornalísticos aqui na cidade de Marília, eu tentei muitas vezes mostrar essa realidade em outros veículos de comunicação que eu passei e sempre vinha aquela ordem: você não pode mostrar o que acontece. Você não pode mostrar, porque isso seria mostrar uma Marília diferente do que a gente tem aqui na TV, no rádio. Uma Marília que, infelizmente, eu tenho que dizer de mentira, porque não é essa Marília que a gente vê nas ruas. E por que eu estou tendo essa conversa franca? Porque ontem nós fizemos a exibição de uma matéria que falava sobre políticos aqui da cidade de Marília, inclusive que tiveram o seu nome colocado aqui também em uma lista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E essa lista desses políticos traziam 2 nomes de 2 personalidades aqui da cidade. Quem viu a matéria viu ontem e mostrou que, mesmo após todos os recursos jurídicos utilizados, esses políticos não ganharam esses recursos porque fizeram uso inadequado desses recursos, do dinheiro público, dinheiro meu, seu, o dinheiro que a gente vai lá, paga os impostos e que toda aquela confiança, quando você dá o seu voto, você transfere a essas pessoas. Por que eu quis mostrar todas as câmeras e como funciona um bastidor? Primeiro, para as pessoas entenderem que o Marília Agora não é um programa de recado. Marília Agora é um programa que é apresentado por mim, Fábio Henrique Andrade Conte, meu RG 26469012-6, e eu sou uma pessoa civil, moradora da cidade de Marília, radicada aqui no Jardim Califórnia. E como qualquer outro morador dessa cidade, eu tenho o direito e propriedade de manifestar. Quando eu procurei, eu vou falar desses 13 anos, eu estava muito decepcionado já na minha carreira. E a minha grande vontade, sabe qual que era? Fazer qualquer outra coisa que não fosse minha paixão. Porque eu não acreditava mais na minha profissão. Porque eu falei, por que eu vou querer uma profissão onde que eu tenho que ficar enganando os outros? Ou mostrando uma cidade que não é a cidade da periferia, que não é a cidade que está nos bairros, onde a gente encontra os buracos, onde estão os postos de saúde, onde faltam os remédios para atender a população. Tudo isso que eu estou falando vem da minha cabeça, do meu profissional, dessa pessoa que vos fala, Fábio Conte. Eu, aliás, a partir de agora, coloco à disposição da Justiça e de qualquer outro órgão que queiram, meus telefones, meus celulares, toda a minha vida política, econômica, financeira, está à disposição de quem quiser. Aberta, transparente, sem nenhum tipo de manipulação, sem nenhum tipo de sujeira, sem nenhum tipo de ocultamento. E por que eu falo? Porque no momento que eu estava mais cansado da minha vida, dessa profissão que eu carrego há tantos anos e que eu sou tão apaixonado, que eu não acreditava mais na verdade da imprensa. Para que serve um órgão de imprensa, se não para não falar a verdade para as pessoas? Para enganar, para dissuadir? Eu não quero fazer parte desse papel. Aí veio o convite, a possibilidade de estrear um programa num canal de televisão com que eu pudesse vir a público e mostrar a Marília, as verdades nunca ditas antes aqui na cidade. Essa foi a proposta para a direção da emissora e ela continua até hoje. E foi a que se manteve até ontem. Me perguntam, por que foram soltos os rojões ontem? Fábio, você tem alguma vingança pessoal contra os políticos de Marília? Você tem algum problema pessoal contra personalidades aqui da cidade? Pessoalmente, não. Nunca fiz parte do círculo pessoal desses políticos, nunca frequentei a casa deles, nunca sequer mantive, por exemplo, um momento de almoço, um jantar, um churrasco, daqueles churrascos políticos que acontecem sempre de 4 em 4, nem isso eu participei.
Tive sim breves momentos onde que profissionalmente os entrevistei e em momentos oportunos da história até mesmo elogiei seus atos como gestores, como administradores, como a relação normal de qualquer profissional de jornalismo, de imprensa. Cheguei com eles e conversei. E como eu estou tendo essa conversa bem sincera, fiz minhas perguntas como profissional de imprensa e fiz o meu trabalho. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam o que aconteceu ontem aqui e falaram, Fábio, e aquilo é uma vingança pessoal? O que acontece com você, Fábio Conte? Você tem alguma coisa? Por que você quer se vingar? Você tem ódio contra aqueles políticos? Não. Nenhum ódio, aliás. O que eu tenho, na verdade, é um senso de justiça, de tentar ser ao máximo justo e mostrar a realidade. Do tempo que eu já estou aqui em Marília, quantas e quantas vezes eu não vi comemorado em praça pública, seja em frente da prefeitura, seja em prédios de veículos de comunicação, comitês eleitorais, onde rojões e rojões eram soltos a cada vez onde que a Justiça Eleitoral dava aqui, inclusive, uma prorrogação de sentença, ou seja, concedia a esses políticos e outros políticos recursos que os permitiam continuar mantendo seus cargos e, infelizmente, continuando toda uma história que foi com o final dessa decisão que a gente mostrou ontem, que se decidiu pelo quê? Pela inscrição do nome desses políticos como fichas sujas e também aqui com as suas respectivas impugnações. Esse ato é feliz? Isso gera alegria em alguém? Não gera. É muito triste quando você vê um político que representa toda uma população sendo citado pela justiça. É um péssimo exemplo pela cidade. E na falta de um, nós temos dois políticos. Por isso que eu falo, não adianta levar para o lado pessoal, inclusive, querendo falar que o Fábio tem rixa, tem vingança dessas pessoas. Eu não tenho. Eu estou falando aqui, por isso que eu quis fazer com um ângulo bem fechado para a gente fazer esse bate-papo com o coração bem aberto. Esse entendimento tem de ser de todas as partes, desde a direção do canal, desde ao público que nos assistem e até os próprios políticos. Vão perguntar, mas por que você fala tanto da gente, Fábio Conte? Sabe por que eu falo de vocês? Porque vocês são causadores, infelizmente, dos próprios crimes que são condenados pela justiça. Vocês podem ter certeza que se vocês não fizessem coisa errada, ninguém precisaria público vir aqui contar suas histórias. Aqui, nosso trabalho da imprensa é ser um mero contador de histórias. Nós contamos tristezas, verdades, realidades que muitas vezes desejam ser ocultadas, mas o papel desse programa vai ser contar a verdade enquanto ele estiver no ar. Por isso que eu estou sendo bem transparente. Mostrei como funciona o nosso estúdio. Aqui, você vai falar, mas alguém fala no seu ouvido, o que você disse? Sabe o que é esse fone de ouvido? É porque aqui, devido ao microfone, para quem não sabe televisão, se eu colocar uma caixa de som aqui, para que eu possa ouvir o que eu estou falando, apita aqui o microfone, daí a gente tem um efeito que chama-se microfonia. Eu só uso o fone para que eu possa me ouvir e saber o fundo de sonoro que está no fundo, inclusive para a gente pedir os fundos, para as pessoas não pensarem, alguém dita o que ele fala, até para falar tanto que Fábio Conte é tagarela, hein? Não tem como alguém ditar tudo isso por um fone, não existe isso. Aqui a gente recebe orientação, é o meu diretor que fala, chama para o comercial, vem um pouquinho mais para... É só para orientações técnicas e para o fundo sonoro. Ninguém dita texto, eu não preciso ler, por isso que eu pedi para o Bruno mostrar como funciona o corte de câmera. E essa está sendo a conversa mais transparente que existiu em tantos anos de profissão. E eu estou fazendo ela aberta para toda uma população que assiste esse programa. Vão me perguntar por quê? Porque eu tenho que ter respeito com você que está aí do outro lado assistindo o programa. Há poucas semanas atrás, nós chegamos a mais de 120 mil pessoas em uma semana que acompanharam uma semana só o nosso conteúdo. A nossa média de fluxo de pessoas nas redes sociais são mais de 80 mil. E eu tenho que ter responsabilidade de chegar e falar com essas pessoas. E tudo que eu falo aqui tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque é esse rosto que você vê.
O que eu falo aqui não é em nome do dono da televisão. As verdades que eu falo aqui não são em nome de nenhum político, porque a partir do momento que eu souber que eu estou na frente de um canal de televisão e a minha fala está sendo utilizada, na verdade, com propósitos políticos para atender o interesse de alguém, se eu desconfiar que tem tramóia no fundo do que eu estou fazendo, eu vou ser o primeiro a chegar ou em rede social ou em TV e falar para cada um de vocês: gente, está acontecendo isso, por isso estou me retirando da televisão. Como eu sei que isso não acontece aqui na TV Sol, eu tenho até a liberdade de chegar e falar como eu estou falando para vocês, da forma mais transparente. Não existe influência de políticos, e por isso que eu falei da quebra do meu sigilo. Todo mundo pode investigar a minha vida inteirinha. Ninguém me dá pauta, nenhum político fala, vai lá, faz aquilo, ninguém faz. Porque essa foi a condição para que o nosso programa viesse aqui. As condições contratuais que o Fábio Conde estreia na TV, sabe qual foram? Primeiro, eu preciso de liberdade e segundo, eu preciso falar a verdade. Essas foram as nossas condições. Enquanto a TV Sol respeitar essas cláusulas, o Fábio Conde continua aqui na TV Sol. Se houver essa mudança nessas cláusulas, eu vou agradecer ao meu público, explicar o porquê que eu estou saindo do ar e agradecer a todos e vou sair. São mais de 3 meses, quase 4 meses de programa. Isso nunca aconteceu, eu creio que nunca vai acontecer. Eu agradeço a confiança, a direção da TV Sol em respeito ao nosso trabalho e, acima de tudo, não para mim, porque eu não tenho rixa pessoal. Você só pode ter rixa pessoal com alguma pessoa que você viveu, conviveu. Eu nunca vivi com esses políticos. Eu nunca fiz parte do círculo social, nunca fui tomar cerveja com nenhum deles. Como eu disse, eu tive que, em cargo, como repórter, até entrevistar algum deles. E até mesmo por orientação de emissoras por onde eu passei, tive que até enaltecer algumas pessoas, não me nego a isso, é uma verdade. Até porque a linha de comunicação daquela empresa era essa. Mas a condição de eu não estar em outra carreira e não estar trabalhando em outra área hoje foi essa, para que eu tivesse essa liberdade de fazer o que eu quisesse. Hoje eu quis colocar o banquinho, sentar e conversar com vocês. O dia que eu não puder ter o meu banquinho e sentar e conversar com vocês, eu vou pedir licença, agradecer a direção da TV Sol pela confiança e vou embora. Tá joia? Eu agradeço a você que nos assiste. Eu sei que vai gerar muita repercussão. Fábio, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. É porque algumas pessoas imaginaram que eu estava aqui me vingando de políticos. Eu não tenho nada contra esses políticos. Eu não sou político, não sou afiliado a partido político aqui na cidade de Marília. Não vou sair candidato a vereador, não sou candidato a nada. Respeito os candidatos. E essa é a realidade. O que eu posso dizer é isso. Só isso. Olhando bem no fundo do seu olho. Da forma transparente que eu sei. O dia que eu não puder ser mais dessa forma como que eu sou, transparente, livre, verdadeiro, perde-se meu objetivo. Então, daí a gente cria um outro formato, cria um outro gênero, põe uma bancada, daí coloca-se um equipamento que chama-se teleprompter na frente da câmera, aí eu vou ler um texto que a direção me passar, daí eu vou falar, como já inclusive fiz em outras matérias, segundo tal editoria, segundo a redação, aí eu vou dar a responsabilidade. Tudo que é falado aqui é dessa cabecinha aqui, não existe texto, eu não leio nada, não falo nada, essa é a transparência do nosso modo de trabalho. Eu peço desculpas para você se eu tomei um pouco do seu tempo explicando tudo isso, mas porque a vida de um jornalista sério ela é feita de verdades. E se a gente não explica aqui que não existe revanchismo político, não existe ira, eu não tenho nada contra ninguém, e até esses próprios políticos vão falar, o Fábio Conde não teve relacionamento nenhum, eu não tenho vida pessoal com eles, não tenho por que ter raiva. Porque inclusive falaram, Fábio, você está se vingando. Eu não estou me vingando, porque a gente tem que ter motivo para se vingar. Até, como alguns companheiros de imprensa, pode ter algum momento que eu fui vítima, como milhares de populares dessa cidade foram vítimas da corrupção, do desvio de dinheiro público, de erros administrativos de políticos que passaram pelo município, lógico, e não só sou eu, muitas vítimas a cidade teve. Mas o que eu posso falar para você, que está nos acompanhando e para encerrar, é que hoje o meu repórter, inclusive lá da Rádio Clube Geraldo Laperuta, todo dia ele traz uma reflexão lá no nosso programa lá na Rádio Clube, e hoje ele foi de uma felicidade, parece que o Papai do Céu traz as coisas certas. Hoje, inclusive, eu tive pesadelos nessa madrugada, falaram, Fábio, vão aprontar alguma coisa para você, toma cuidado dos lugares que você frequenta, com quem que você fala, porque vai acontecer hoje. Eu não vou falar do meu sonho aqui, que eu vou tomar muito tempo, mas eu tive uma premonição assim hoje.
pode acontecer alguma coisa muito ruim, fique esperto. Foi o sonho que eu tive. E o pior, eu gravei o sonho 5h30 da manhã com os meninos e eu mostrei até para eles aqui, ó, o que aconteceu na madrugada. E hoje teve alguns ruídos de comunicação, mas não aconteceu nada, viu, gente? Tá tudo tranquilo. Mas é que eu precisava me manifestar assim, para as pessoas entenderem o intuito disso aqui. Falar a verdade, nunca vista antes na história de Marília. Esse foi meu compromisso, a minha condição para estar aqui hoje e a será enquanto estiver à frente desses microfones com a liberdade. Quando o Fábio Conte não assinar mais a responsabilidade do programa ou não for mais quisto o nosso jornalismo sério, inclusive arrebanhou em menos de 3 meses, como disse, mais de 120 mil pessoas que numa semana só viram o nosso conteúdo, agora pode pôr na 3. Sabe o que eu faço? Eu levanto, pego o meu embornazinho, meu banquinho, ponho nas costas e agradeço a todos. Não é o que eu estou fazendo hoje, mas se a gente não for verdadeiro com o público, é o que vai acabar acontecendo. Eu vou para um breve intervalo. Obrigado por sua paciência. Esse foi um editorial de total responsabilidade de Fábio Conte, porque quem fala a verdade nunca tem medo. Para encerrar, eu vou a mensagem que o Laperuta, eu vou aqui na 2, ó. Dá para ficar 2 aqui? Tem que sentar de novo? Deixa eu olhar aqui para 2, que eu quero olhar bem no olho do... Eu só não me lembro quem disse a frase. Eu vou lembrar da frase, mas a frase que Laperuta disse para mim, hoje lá na Rádio Clube, é muito verdadeira. Sabe por que existem pessoas ruins no mundo? Sabe por que existe tanto mal? Sabe por que algumas pessoas padecem? Você vai me perguntar, por que existe o mal nesse mundo? Porque existem pessoas ruins? Não. Porque as pessoas boas se omitem, olham para o mal que acontece na frente delas e nada fazem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra autoridades, mas é sim contra os principados e potestades do mal. Aquele que tira comida, a merenda de criança, daquele ato que faz com que pessoas sejam assassinadas, vingadas, vítimas de violência, de roubo de dinheiro público, de fatos que tanto envergonham a nossa sociedade. Essa é a minha guerra, não é contra os homens, mas sim contra a maldade que existe nos seus corações. Obrigado por seu respeito, obrigado por sua companhia. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto e espero que meu banquinho continue aqui. Já voltamos. O que eu acho mais bacana estudar aqui no Colégio Sagrado é que ele não se preocupa apenas em formar bons alunos. Ele forma, mas também forma boas pessoas. É um colégio que prepara para a vida, formando alunos criativos, críticos e socialmente responsáveis. É uma escola que ensina para a vida. Já está nas bancas a 2ª edição da revista Five. Sempre com notícias interessantes, cobertura dos melhores eventos e conteúdo de qualidade. Acompanhe nossa página do Facebook e adquira já a sua revista Five, porque você é 5 estrelas. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Em Marília, Cemitério Parque das Orquídeas. Conforto e serenidade para sempre. Revestimentos, louças e metais, com design moderno e alto padrão de qualidade, são elementos essenciais para a valorização de um projeto não apenas criativo, mas econômico e sustentável. Casa Sol, a parceria ideal de quem quer transformar uma construção em uma obra de arte.
Comprometida com a qualidade e eficiência, a Cantu, no mercado desde 2011, oferece soluções em comunicação visual interna e externa. Com sistema informatizado e moderno, desenvolve projetos em mídia impressa, como fachadas, adesivos, totens, outdoors, plotagens de veículos e luminosos, além de impressão digital em lona, tecidos, adesivos perfurados e cortes em materiais rígidos. Cantu, solução em comunicação visual para a sua empresa. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Já arrumei aqui a casa. Meu banquinho tá aqui do lado, viu, gente? Tá guardado. O dia que der certo. Eita, esse bonde é louco. Não sou louco, não, gente. É porque a gente tem hora que tem que esclarecer as coisas. Quem é transparente sempre esclarece. Quem omite, quem esconde são aquelas pessoas que não têm compromisso com a verdade. Desculpa, eu sou verdadeiro, hein? Se eu parar de ser verdadeiro, eu tenho que ir embora pra casa. Tá bom? Olha, eu tenho que agradecer muito também a essa equipe, que além de me aguentar, esse gordinho xarope aqui, é a melhor equipe, não é de Marília, é da TV brasileira. Tiago Oliveira, também Bruno Brigatti, Atos Guerra. Muito obrigado pelo seu respeito e pela companhia. Vocês são grandes companheiros. Se não fosse pela ajuda diária de vocês, esse programa não existiria. Esse programa não é do Fábio Conde, é de vocês também. Vocês que fazem, mostram isso aqui. A gente só apresenta e desabafa, é meio doido aqui. Eles me contêm muito, viu, gente? Seguram aqui esse gordo doido, viu? Tiago Oliveira, vamos lá, meu amigo. Boa noite, tá bem aí? De frente com o Fábio Conde. De frente com, tá parecendo de frente com o Gabi aqui hoje. Cheguei e bati o olho e falei, o que tá acontecendo ali, tá? São novidades, são novidades. Diferente. A gente tem que mudar as coisas de vez em quando, tem que dar um... Porque senão fica no arrozinho com feijão, o povo acostuma, tem que o povo se impressionar. Por isso que o programa Maria agora tem que ser impactante. Com certeza. Chamando a atenção. Bem, vamos lá Thiago, agora? Vamos lá, porque agora nós vamos falar de um assunto muito impactante, que eu acho que foi o principal assunto também hoje do setor policial. A gente não teve outro assunto, mas esse assunto que... A gente estava falando de relacionamentos até. Porque, queira ou não, a gente fez uma análise de relacionamentos até agora. E como que um relacionamento mal administrado dá problema. E quando a palavra traição entra em jogo... Hoje, uma traição quase rendeu o suicídio de um e a tentativa de assassinato da filha dessa pessoa que queria se suicidar. Em respeito aos familiares, as pessoas envolvidas e parentes, eu pedi para o Tiago que nós não vamos falar o nome das pessoas em respeito, mas a situação tem que ser analisada e até que ponto uma traição pode resultar em fatos catastróficos para vidas e para as pessoas. Tiago Oliveira, o que aconteceu aqui em Marília hoje? Conte um caso que chamou bastante atenção no setor policial nas últimas horas, movimentou a polícia militar, diversos jornalistas, diversas pessoas aqui da cidade em si, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, que por pouco não terminou em uma tragédia. Tudo começou quando um metalúrgico, ele descobriu que sua esposa estaria o traindo e literalmente encontrou a sua esposa na cama com outro homem, Conte. O que aconteceu depois que esse metalúrgico pegou os dois no flagra, Thiago? Ele espancou essas duas pessoas, a sua mulher e este homem. Espancou mesmo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão policial. Após isso, ele fugiu e raptou a sua própria filha de 5 anos de idade e desapareceu. Algumas horas depois, para o terror, para o pavor de todos, ele começou a publicar no Facebook. Não foram uma ou duas, mas foram dezenas, quase 30 mensagens completamente suicidas, dizendo toda a situação que aconteceu com a vida dele, tudo que eu relatei aqui. Ele publicou isso na sua página de Facebook, certo? E publicou também dizendo que iria se matar, iria levar a sua filha junto
E talvez iria levar a esposa e o amante dela junto também, Conte. Por pouco, né? Não terminou em tragédia, é isso que aconteceu aqui em Marília. A Polícia Militar conseguiu rastrear o celular desse cidadão. Um dos advogados dele também conseguiu entrar em contato com ele, pedir para ele ter calma, para ele negociar, para ele conversar com a polícia, para ele se acalmar, para ele não fazer nada de cabeça quente. Ele confessou que estaria logo depois de Pompeia. Qual o nome mesmo daquela cidade? Ali é Oscar Bressani, ali ou não? Depois de Pompeia. Herculândia, Paulópolis. Ali é distrito de Pompeia. Isso, é um distrito de Pompeia. Isso. Ele estava escondido ali em Paulópolis com a sua filha de 5 anos de idade. Ele teria passado 2 endereços aqui em Marília que ele estaria. A polícia despachou viaturas nos 2, não encontraram nada. E aí que ele confessou que estava em Paulópolis com a criança e que iria, dali 2 horas, isso 11 horas da manhã, que por volta da 1 hora da tarde ele iria se entregar com a criança e está indo até a delegacia explicar tudo o que aconteceu. Não foi o que aconteceu e a Polícia Militar montou uma operação para estar detendo esse indivíduo que apresentou o grande risco tanto para ele quanto para a sociedade na tarde dessa quinta-feira. Pode espelhar a tela para a gente ver, Atos? Está aí a imagem do fato que aconteceu. E aqui no canto superior esquerdo, a gente censurou os nomes, claro, mas uma das mensagens suicidas que ele dizia aqui, olha, essa é minha última mensagem. Eu vou cobrar eles, no caso ele se referindo à sua esposa e ao amante dela, e vou levar eles agora. Outra mensagem aqui ele dizendo também, muita dor, sofrimento e vergonha que ele sentia pela situação. Uma pessoa que ainda tentando dizer, não estraga a sua vida por conta de pessoa que não merece. Confie em Deus, porque você tem uma filha linda. Pode voltar aqui para mim aqui na 2? Eu vou mostrar aqui agora a imagem do ato em que a Rocan e a Força Tática aqui de Marília fizeram a prisão dele na tarde dessa quinta-feira, ali na Avenida João Ramalho, na zona sul da cidade. Pode espelhar aí para mim, Atos? Foi uma operação montada por onde ele iria passar para voltar para sua residência. Foram parando carro por carro até que lograram êxito em parar o Corsa Classic cor chumbo ali, que era conduzido por esse homem que estava tentando se matar, Conte. Olha, o que deixou muita gente impressionada nas últimas horas foi o nível de detalhamento que ele deu. Ele, ao falar do caso que aconteceu, ele falou que a mulher o traía não com 1, 2, 3, foram mais de 5 homens. Ele chegou a essas informações se passando numa rede social pelo 6º amante. Eram policiais, bombeiros, nome de muita gente conhecida na cidade que a gente não vai citar em respeito, mas o que eu falo, não é só quem trai, que é o caso dessa mulher, porque agora ela está simplesmente arcando com a consequência dos atos dela. Mas e essas pessoas que foram lá também manter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa casada? E esses homens, eles não pensaram no que eles estavam fazendo? Por isso que eu falo, se você não levar uma vida de verdade, se você quiser viver na esperteza, o pecado, o erro, ele sempre vai ter a sua consequência. Eu não sei de que religião que você é, eu não sei, eu creio muito na Bíblia. E eu acredito numa coisa que a Bíblia fala, que inclusive a Bíblia coloca muito, é que fala porque cada um arca com o peso das suas consciências. Você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida. Só que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo que você fizer vai ter uma consequência, e uma consequência que pode ser séria. Agora eu pergunto, como seria a cabeça dessa mãe se esse homem tivesse logrado êxito em concluir esse fato já? Como que seria a cabeça desses homens que mantiveram um relacionamento com essa mulher, sexual inclusive? O que ela pensa agora depois de ter feito isso com esse rapaz? Porque para a pessoa chegar num estado desse, fazer isso, tem que estar transtornado. Não está feliz no casamento. Paulo fala, não case, mas depois que casou, tem que honrar o matrimônio. Não está feliz, moça? Separe-se. Pede separação. Hoje é tão fácil separar, não é fácil, Thiago, separar? E a gente vê ali, Conte, a gente vê por quê. Nós vemos por quê. Porque ele publicou literalmente tudo na sua página de Facebook. Mostrou as fotos dela nua e seminua. Mostrou detalhes e o pior, a vulgaridade dela. Porque ela em alguns pontos ali das postagens falava, vou ficar abaixada, vou ficar assim, de 4 e você vê o que eu fiz aqui quando nós estivermos...
aí que eu falo, aí que vem a consequência do pecado, do erro. E se esse homem tivesse tirado a vida dessa menina, Tiago? Por isso que eu falo, eu não quero expor a pessoa, não. Já não chega o trauma, que todo mundo que foi envolvido nisso. Porque eu penso, hoje cedo, era por volta de umas 9 da manhã, eu comecei a acompanhar esse caso. Eu falei, eu não vou participar desse treino, não vou lá com câmera lá na frente, eu não vou mostrar. Vamos ver o que vai ser o desfecho e a gente comenta o desfecho policial. Ele acabou sendo preso, foi recolhido, o Thiago vai trazer os detalhes. E só, vamos limitar a isso. Porque explorar, inclusive como estão explorando essa tragédia humana, o que a gente tem que usar isso é como exemplo, falar o que aconteceu para que as pessoas não se repitam, mas mostrar quem foi por foto, em jornal, por em revista, em TV, jamais. Jamais, até porque é um caso passional, é um problema de relacionamento deles. Se depois de amanhã um perdoar o outro, falar que tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém tem nada a ver com isso. E pode acontecer, hoje a gente vive um mundo tão doido, e daí se acontecer os dois, ainda quem falou mal, o jornalista que publicar a foto deles, pode ser até processado, você sabia, Thiago? Com toda certeza. É processado na justiça, ó, toma um processo, meu filho, um processo que ele fica vendo estrela há uns 30 anos. Sabe, Conte, no relato que ele comentou ali no Facebook, antes que alguém em casa tente buscar para ver, ele já excluiu a sua conta do Facebook, esse material já não está mais disponível na internet, tá? Mas ele mostra ali conversas da sua esposa com outros homens. Eu acho um absurdo isso, uma pessoa casada com tamanha safadeza, acho que seria a palavra, né, Conte? Falar tudo aquilo que falou, mostrar tudo aquilo que mostrou para uma pessoa que nem conhece. Porque o que aconteceu literalmente foi o seguinte: o homem, ele criou um perfil falso, se passou por outro homem. O sexto homem. Filho, quem que não endoida disso? E seduziu a sua própria esposa, que imaginando que ele era outro homem, mandou os famosos nudes para ele. Mandou um monte de conversa inapropriada para o horário que a gente está tratando aqui. Não podemos nem imaginar, mostrar. Deixa eu só avisar antes do Thiago Poço. Diretor, acabou minha bateria do meu ponto aqui. Sei que na hora que tem o horário, você me bate aí na janela, porque o senhor falar comigo, eu não vou conseguir ouvir aqui, viu? Porque eu tô sem... Tem 5 minutos, então tá tranquilo. Pode seguir, Thiago, por favor. Então, ele foi preso, né, Conte, pelo fato que ele cometeu durante a madrugada, que foi estar espancando a mulher e o amante, e também pelo caso de ter raptado a sua própria filha. Ele segue detido, vai ser encaminhado para a cadeia pública de Pompeia, aonde fica à disposição da justiça. Errado ele é? Com certeza, não podia nunca ter ido partido para agressão pessoal e muito mais. O que a criança tem a ver com isso? Mas, Thiago, diante de uma situação dessa... Eu vou falar, eu sou meio solteiro. Ele porque... comentou, Conte, ele comentou na rede social lá que uma das pessoas com quem ela teria traído ele era um conhecido dele. Amigo, pessoal. Assim, não um amigo, mas era um conhecido, e que a esposa dele fazia um curso numa instituição aqui de Marília. Enquanto ele trabalhava, ela apenas estudava e fazia curso dividindo sala com esse cidadão. Mas, na verdade, a sala deles não era na instituição de ensino, estudando, aprendendo alguma coisa. Era num drive-in. Pô, você tá ali trabalhando para pôr comida em casa, para dar oportunidade para tua esposa estudar, para ela fazer isso com você, pô. Isso que eu falo, escrúpulos. As pessoas não estão parando para medir as consequências dos atos que fazem. A gente está vivendo um mundo que não tem mais escrúpulo. Essa que é a realidade. Essa que é a triste realidade. E aí? Agora falar que o cara é louco, quem não endoidaria, Thiago? Quem não endoidaria? Porque, Conte, eu acredito sim que tudo que ele fez ali no Facebook, tudo que ele disse, foi pelo calor do momento. E não se justifica o ato de tentar matar Sem ninguém. Ninguém está defendendo o cara. Ninguém está defendendo a atitude que ele fez. Ele tá por isso mesmo que ele está preso, ele foi recolhido, vai responder civil e penalmente pelos atos. Mas agora vamos supor, por exemplo, olha a lambança que essa dona dessa senhora aí com fogo no negócio ali fez. O que ela responde agora? Porque para ela, para a lei, para a justiça, para a lei, não acontece. O que aconteceu, infelizmente, é que ele casou-se mal com uma má pessoa,
não soube gerir, ter a consciência, pensar nas consequências dos seus atos. E o pior de tudo, ele vai sair como bandido. Ela provavelmente vai entrar com uma ação na justiça, vai conseguir arrancar patrimônio dele ainda. Vai arrancar patrimônio dele ainda. E olhe lá se ainda não ganhar ação de pagamento da pensão e ter que sustentar ela e a filha. Olha, Conte, eu espero. É justo a justiça nesse caso fazer isso com ele? Deixa eu perguntar, é justo? É justo, por exemplo, quando um político que foi lá, aplicou mau dinheiro público, ele vai no centro da cidade soltar rojão para comemorar porque ganhou um recurso político. Sabe por que a gente soltou o rojão ontem, para quem não entendeu a brincadeira do rojão? Sabe por que foi feito isso daí? Para a gente mostrar que a justiça verdadeira, ela existe. Por isso que eles perderam seus direitos. Por isso que a gente soltou o rojão no mesmo ato que era feito quando aqueles recursos eram ganhos. Mas e agora, é justo a justiça fazer tudo isso com ele depois do que aconteceu? Olha, Conte... É justo o que ela fez com ele? Eu espero, Conte, que esse momento que ele passe na reclusão, que sirva para ele clarear sua cabeça, certo? E eu acho que é assim... Nenhuma mulher no mundo justificaria você tirar a sua própria vida ou a vida de alguém, sabe? Tem que ter muito controle psicológico, tem que ter muita fé em Deus. Independente de religião, tem que ter uma fé, né, Conte? Porque senão você endoida realmente e comete uma atrocidade. Felizmente, a polícia agiu rápido antes que ele pudesse se ferir ou ferir alguém, como ele havia anunciado nas redes sociais. Tá, e o programa hoje é um pouquinho ativo do que costuma ser. Inclusive amanhã, a gente tinha preparado para hoje, não vai dar tempo. Amanhã a gente vai mostrar uma matéria que vai falar sobre a atuação de investigadores, de um detetive particular. Sabia que existe, inclusive, aqui em Marília? Sim. Ganham até R$1.000 por dia para fazer trabalhos e, principalmente, o foco de investigação são casos conjugais. A gente vai mostrar amanhã esse caso. Triste. Tiago, amanhã a gente vem com mais um destaque ou o resto de Marília foi mais tranquilo? Teve mais alguma coisa que chamou atenção? A gente vai mostrar amanhã um fato que chamou a atenção de uma jovem que foi até a delegacia e pediu para ser presa. Os policiais falaram, não, mas você não fez nada, você não pode ser presa. Ah, eu não fiz nada? Então ela destruiu boa parte ali da fachada da Central de Polícia Judiciária aqui de Marília e acabou sendo presa por dano ao patrimônio. A gente vai mostrar esse caso em detalhes amanhã. Sabe por que ela fez isso? Porque ela não tinha o que comer. Queria ser presa para ser sustentada pelo sistema. E daí, quando a gente vai criticar as políticas, falam que o Fábio Conte tem vingança pessoal. Eu não tenho vingança pessoal contra ninguém. Só que é aquela frase, como que é o cara que falou a frase mesmo, você disse? Edmund Burke. Edmund Burke. O mal só existe para as pessoas porque as pessoas de bem fingem que nada acontece com ela. Se as pessoas de bem não pararem para falar as coisas que acontecem nesse mundo de errado e se não se manifestarem, muita gente mais vai sofrer. Boa noite, Thiago. Obrigado pela companhia. Boa noite, Conte. Boa noite a todos. Amanhã a gente volta. Desculpem pelo programa um pouco diferenciado hoje, mas Marília agora é assim, meu filho. Surpreende a cada momento. Uma boa noite e eu espero poder estar aqui, não só amanhã e sempre, no seu lar, trazendo muita novidade. Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim.